Oi, amores, bom dia. Nós vamos começar na aula de hoje nossos assuntos referentes ao terceiro bimestre. Isso mesmo, gente. Já passou metade do ano, meu Deus. E vamos continuar então nossos assuntos. O primeiro capítulo que ele trouxe para a gente de história é o capítulo 9. Eu vou começar gravando esse vídeo para vocês hoje, mas nós teremos uma aula ao vivo também amanhã para continuar sobre esse assunto, tá? O nosso primeiro capítulo fala de populismo e ditadura na América Latina. É um assunto novo para vocês. Vocês nunca estudaram sobre isso. Já estudaram ditadura no Brasil, lá na época da quarta série, vocês lembram até hoje sobre esse assunto. Mas no contexto de América Latina, falando de Argentina, de México, de Chile, vocês não estudaram ainda. É um conteúdo novo e cai muito, tá? É um conteúdo que vocês precisam muito. Então prestem bastante atenção, façam anotações. Se precisar, me chama no privado que eu ajudo vocês também, tá? Bom, aqui na página 2, ele trouxe a imagem de dois presidentes populistas. O Perón e a Evita, da Argentina, tá? Nós vamos falar mais aprofundado sobre eles logo na frente. Mas vamos nos atentar primeiramente a esse título. Quando você ouve o título populismo, o que vem na sua cabeça? Qual é a primeira ideia? Talvez popular, povo. São governos que se voltaram para as massas mais pobres, para as camadas populares, passaram a promover reformas sociais, mudanças dentro daquele país. A ditadura você já basicamente conhece, inclusive já até estudaram comigo alguns de vocês. A ditadura é aquele governo repressor, onde as liberdades individuais são anuladas, tá? O que aconteceu na América Latina? Uma sucessão de governos populistas que depois foram substituídos por governos ditatoriais. É justamente isso que vai acontecer. Então, se você folhear o seu capítulo, como que você vai acompanhar o andamento da matéria? Primeiro, ele trouxe para você populismo. O que é populismo e quais foram os países que aderiram a esse tipo de governo? Ele trouxe o México, ele trouxe a Argentina e depois ele vai entrar na ditadura. Aí ele traz a ditadura da Argentina, do Chile, do Uruguai, Bolívia e Paraguai e também a Revolução Cubana, e nós vamos falar de populismo do Brasil no próximo capítulo. Então, na verdade, um assunto complementa o outro, porque a ditadura chegou justamente para substituir esse governo popular que não agradava às elites. Isso mesmo. Então vamos falar mais aprofundado sobre isso agora. Vamos na página 3. Tudo que eu for lendo, eu quero que você vá grifando os trechos mais importantes, tá? A América Latina não foi palco dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, apesar do engajamento de alguns países no bloco dos aliados ou do eixo. Se comparados aos países europeus e asiáticos, os países latino-americanos tiveram menor destaque nos confrontos de Guerra Fria. Sim, nós estamos em plena Guerra Fria, não se esqueçam disso. Nós estamos estudando assuntos paralelos, mas que estão incorporados dentro do período da Guerra Fria. A Guerra Fria dura de quando a quando mesmo? Você se lembra? De 1945, logo após o final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, quando a União Soviética decreta falência. Então, todos os conteúdos que você está estudando após a Segunda Guerra Mundial está inserido dentro do contexto de Guerra Fria. E esse assunto, populismo e ditadura, tem relação com a Guerra Fria? Total, gente. Total. Por quê? O populismo é um tipo de governo que é voltado para as camadas mais populares. Então, os presidentes que tinham esse perfil populista passaram a promover reformas sociais, mudanças dentro dos seus países.
Inclusive, não todos, mas muitos deles tinham uma corrente socialista muito forte. Daqui a pouco, esse populismo vai ser substituído pela ditadura, que é um modelo de política comandado pelas elites, que estão incomodadas com esse perfil socialista. Então tem total relação. Esse conteúdo está inserido aqui, não é à toa. Fiquem tranquilos que tem toda a relação e a gente vai falando sobre isso ao longo do vídeo. Bom, nós temos 2 exercícios. Vou deixar explicadinho aqui na caixa de descrição para vocês fazerem. Já é para fazer nessa aula mesmo, não vou deixar para depois não. E nós vamos entrar agora no populismo. Bom, as características básicas de um populismo eu já comentei com você aqui, que são presidentes que governaram voltados para as camadas mais populares. Aqui ele te deu o mapa da América Latina e ele te deu os principais países que viveram esse tipo de governo populista. Ele trouxe em destaque para você o México, o Brasil e a Argentina. Nesse capítulo você vai ver a situação do México e da Argentina. O Brasil, como é a nossa história, vai vir numa situação à parte, um capítulo especial só para ele, que é o próximo capítulo. Vamos ler alguns trechos importantes aqui. Os países da América Latina, por muito tempo, viveram sob governos voltados para a satisfação dos interesses da elite. Porém, entre as décadas de 30 e 70, passaram a ter governos voltados para a promoção das camadas populares, o povo. Por esse motivo, foram denominados de governos populistas. De maneira geral, é possível dizer que essa mudança se deu com os efeitos da crise de 29 sobre a economia latino-americana, que ainda era voltada para a agroexportação. Era necessário incentivar a industrialização e contar com a forte atuação do proletariado para isso. Característica importante do populismo, presente em praticamente todos os países da América Latina desse período, foi a emergência de líderes carismáticos. É uma característica muito forte do populismo chegar ao poder presidentes mais risonhos, mais carismáticos, esse tipo de perfil de político muito famoso que você vê no Brasil, que anda nas ruas, que abraça o povão mesmo, principalmente em época de campanha eleitoral a gente vê muito disso, mas tem pessoas e tem políticos que têm isso enraizado em si, não é forçado, a gente vê que eles são desse jeito. Só que até esse presente momento, os políticos não tinham esse perfil. Era aquele político que ficava lá em cima do palanque, fazendo seus pronunciamentos, aquela meia dúzia de puxa-saco do lado, mas eles não tinham esse contato físico, essa proximidade com o povo. Essa situação começa a mudar durante o período do populismo. Então, você via muito esses presidentes andando pelas ruas mesmo, abraçando um, abraçando o outro e mostrando que realmente ele era um deles, tá? É o que a gente mais via sobre isso. Bom, no Brasil, Getúlio Vargas dizia governar em prol dos trabalhadores. Na Argentina, Perón e Evita prometiam um novo país para os descamisados. O mesmo prometia Lázaro Cárdenas no México. E isso conferia a eles um aspecto paternalista em relação à parcela mais pobre da população, levando-os a serem idolatrados e respeitados pelas massas. Então, esse povo pobre desses países, que sempre se viu excluído, nunca teve um político que voltasse realmente seus olhos para eles, agora eles se sentem acolhidos. Então, esses presidentes passaram a ser idolatrados, tá? Aqui no Brasil, falava-se de Getúlio Vargas. Nossa, quando Getúlio Vargas morreu, gente, né, quando ele se matou em 54, se não me falha a memória, foi o ano que ele morreu, o velório de Getúlio Vargas foi uma coisa absurda, a comoção popular de tanta gente. Perón e Evita no México, a história deles virou filme. Se eu não me engano, quem fez a Evita no cinema foi a Madonna, se eu não me engano. Ela é muito parecida fisicamente com a Evita. Então, esses líderes passaram a ser idolatrados pelas camadas mais pobres.
Bom, nós temos um texto aí, outras versões, se você quiser ler por curiosidade, pode ficar à vontade. E nós vamos finalizar lá embaixo, no final da página 4. Para compreender melhor o fenômeno do populismo, serão analisadas algumas de suas principais características nos países em que se colocou com mais força na América Latina, que foi no México e na Argentina. O populismo também se fez presente no Brasil, que será tema do próximo capítulo. Então, amanhã, na nossa primeira aula ao vivo do terceiro bimestre, nós vamos falar sobre o populismo no México e populismo na Argentina, tá? Como que aconteceu, como que esses líderes chegaram ao poder e como que foi o desenrolar de cada governo. Eu espero vocês. Só que é muito importante que vocês assistam a aula de hoje, façam as tarefas, tirem as dúvidas para que vocês estejam prontos para a aula de amanhã. Estou aguardando vocês. Até mais. Tchau, tchau.